Olá pessoal, meu nome é Melry Spiagori. Atualmente eu trabalho com tecnologia, mas dependendo do horário eu atuo com alguns chapéus diferentes. Então eu sou professora, mentora, voluntária, estudante e agora eu sou idealizadora da startup Aqui Leilão. O Aqui Leilão é uma plataforma web que consiste em concentrar todas as ofertas de leilões em um único lugar. Então o objetivo é que as pessoas tenham acesso a diversas ofertas, onde ela consegue saber onde vai ser o lugar, qual a data e quais os produtos que estão sendo ofertados ali. Dependendo do que você está buscando, ela já consegue te entregar quais são os leilões que vão ter aquele produto. Minha característica pessoal que me ajudou e tem ajudado, nessa jornada é em relação à minha vontade de sempre estar aprendendo coisas novas, Esse desejo de interagir com coisas diferentes, de estar aprendendo, então acho que isso tem me ajudado bastante. A minha maior dificuldade em relação a empreender é a questão das pessoas, Pessoas, eu falo no sentido não só de equipe, mas também de fornecedores, parceiros, porque é um desafio contínuo lidar com pessoas. Então, da maneira como eu comecei, eu precisava visualizar o mesmo comprometimento que eu tinha, que eu queria naquela ideia, e aí as pessoas tinham outros compromissos, outras prioridades, e acabou que a gente acaba seguindo outros caminhos. Para quem está começando essa ideia de startup, entrando nessa jornada, eu diria para ter comprometimento não com a ideia, mas sim com o seu cliente, foco no cliente, pensando sempre numa solução viável. Quando eu pensei numa ideia para criar essa startup, na verdade nem tinha esse termo startup, Mas foi de um próprio sofrimento que eu tive, uma dor, que eu gostaria de identificar oportunidades de investimento, de negócios, e passava horas em frente ao computador, tentando achar ali, catando vários sites, e sempre as informações vinham incompletas ou era difícil identificar possibilidades em que, não, isso aqui está de acordo com o que eu tenho buscado, Então, quando eu tive a oportunidade de participar do Startup Weekend, eu vi que era o momento de tirar do papel. Participei uma vez do Startup Weekend. A minha ideia eu não soube vender, não soube demonstrar o que era realmente a proposta de valor. E aí, num outro momento, numa segunda oportunidade de participar, a minha ideia foi uma das escolhidas. A gente montou um time, conseguimos grandes avanços no Startup Weekend, tanto que foi uma das ideias premiadas, e a ideia começou a andar. Logo após a premiação do Startup Weekend, a equipe estava muito motivada, porém a euforia foi acabando aos poucos e os integrantes da equipe começaram a sair. E aí por motivos diversos, seja compromissos com o trabalho externo, com a vida acadêmica, pessoal, e no final todos os integrantes acabaram saindo, ficou eu equipe. Porém, eu acabei optando por fazer contratação de empresas, ter parceiros junto comigo para dar sequência no projeto. A maior dificuldade em relação a montar uma equipe é que você tem que seguir o barco, Então, a equipe inicial não deu certo, eu acabei optando por fazer parceria com um time do Rio, tive dificuldades em relação a ter as entregas e no final, agora atualmente a gente está em parceria com uma equipe em Foz do Iguaçu, ela é contratada. Essa distância acaba dificultando um pouco
a comunicação, essa interação que nós poderíamos ter se estivéssemos no mesmo ambiente. As principais habilidades que eu busquei no momento de construir um time foi identificar pessoas que já possuíssem alguma bagagem em questão de desenvolvimento de soluções web e também pessoas da área de design, de marketing digital para me apoiar com a ideia. As validações ocorreram através de questionários, né? Também utilizamos formulários na internet inicialmente, então perguntamos como que era as experiências em relação ao leilão, se as pessoas tinham curiosidade em aprender sobre isso, se enxergavam uma oportunidade de negócio, você adquirir um bem por, sei lá, cerca de 30% abaixo do valor de mercado e a partir daí a gente começou a avaliar, né, fora outras perguntas, avaliar que isso realmente era uma ideia, uma solução que poderia agregar valor para o nosso cliente. O que mudou da ideia original foi que nós precisaríamos dar foco também, não só para os clientes que já trabalham com leilão, que já participam, né, vivenciam essa rotina de leilão. Então, como não é um termo familiar para algumas pessoas, nós decidimos inserir uma parte educacional para que pessoas que tenham interesse, e a gente viu pela nossa pesquisa que ali em torno de 80% das pessoas que nunca tiveram contato com leilão têm essa curiosidade, então a gente inseriu esses itens. Não, vamos fazer um blog, vamos fazer vídeos explicando como funciona leilão também, e aí tentar trazer também essas pessoas para conhecer do nosso produto. Para identificar a solução correta, após a aplicação de questionários e avaliação dos resultados, nós construímos alguns protótipos e apresentamos isso para algumas pessoas. Em cima disso, nós tivemos alguns feedbacks, solicitamos novas ideias e coletamos isso para aplicar na nossa solução. O MVP que a gente utilizou foi através de pessoas que tinham interesse real em participar de um leilão. Então, de fato, ela estava procurando comprar algum bem, seja carro, moto, imóvel, e a gente fez algumas perguntas tentando identificar qual produto que ela estava buscando. Através disso, nós fomos nos endereços que ofertam leilão, no site de leiloeiros, e buscamos esse produto. Em seguida, a gente forneceu um relatório com todas essas ofertas, um relatório standard. Nós não ficamos muito tempo trabalhando em cima disso, porque é um processo muito manual, você tem que ficar visitando todos os sites ali em busca de atender o pedido do seu cliente, né? Então, nós definimos que íamos fazer 5 ciclos dessa rodada de MVP, e aí no final acabamos aprendendo que a gente precisaria oferecer uma plataforma que se preocupasse muito com a interação com o cliente, né? A experiência que ele teria em achar aquilo que ele buscava, tanto na questão de navegação, como agilidade no retorno do que ele estava buscando. A dica que eu dou para quem está iniciando aí nesse mundo de startups é que quando você for começar a trabalhar na tua ideia e tem um monte de gente interessado que quer trabalhar junto contigo, quando agendar a data, estiver lá que se reunir, dependendo do horário, fim de semana, à noite, pode ser que ninguém apareça, mas não desistam, continue. E também tem a questão de que muitas vezes a equipe vai precisar colocar dinheiro, né, na ideia, ter aquele investimento inicial, e também pode ser que as pessoas sumam. Então, continue. Bom, pessoal, espero ter contribuído um pouquinho falando sobre o Aqui Leilão. Desejo sucesso para vocês. Caso queiram entrar em contato, conhecer um pouquinho mais da startup Aqui Leilão, tem os contatos aí na tela. E desejo muito sucesso para vocês, não desistam e sempre avante!